Parece que foi. Você tá me ouvindo aí, Thiago? Bom, mas vamos lá, pessoal. Todo mundo aí que entrou, a gente queria agradecer, tá? Consertamos aqui. João tá na área aí também. Tá me Vamos ouvindo? falar um pouquinho hoje, pessoal, de queda de Selic, né? Quais que são os impactos disso aí, né? No nosso ecossistema aí de investimentos, para a gente não cair em furada e tomar muito cuidado aí do que os efeitos de manada, né? Os bias ou os vieses aí podem direcionar para a gente, tá? Então, assim, vamos lá. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu e o João aqui elaboramos isso aqui para vocês. Por que ter uma estratégia, né? Cara, pergunta tão simples, né? Por que a gente tem que partir de uma estratégia quando a gente vai falar de queda ou a alta da Bolsa de Valores? Pô, o Bovespa tá bombando, topo histórico, pô, Selic hypando lá, 13,75, agora caiu 50 bips. E como que fica a nossa demanda para as alocações ali de renda fixa? Poxa, já tem gente falando que renda fixa morreu, né? É igual quando o Bolsa bateu lá nos 61 mil pontos. Ah, a Bolsa acabou, o Brasil vai derreter, cara. E a gente hypou de novo, né? E temos esse cenário de novo, né? A gente está com um cenário político conturbado, e aí são várias suposições, várias pessoas ali na rede social citando um monte de coisa. E por que a gente tem que ter uma estratégia? Quando a gente fala de abordagem de investimento, né? A gente tem um colega aqui, Fernando Watanabe, né, nosso grande investor aqui na empresa. A gente sempre bate um papo, né? Eu acho que quem dita o mercado são 3 indicadores aí macro, que é basicamente bater com o chevette de frente com a carreta, né? A gente está falando ali de juros, inflação e câmbio, né? E o comportamento dessas curvas ali no longo prazo. E a gente adota sempre, eu acho que não tem cenário ótimo e cenário ruim. Eu acho que tem cenário e a gente tem que saber navegar. E por isso que a gente deixa a pergunta, por que ter estratégia? Né, para a gente poder navegar em todos os cenários, né, ter um processo de diversificação legal e a gente fazer as alocações ali nas caixinhas corretas, tá? Somente uma provocação aqui, o que aí a maior parte dos investidores fazem, né? Poxa, quando o mercado entregou lá no Covid, todo mundo panicou. E, cara, numa janela ali de 90 dias, você teve uma recuperação muito rápida, né, tanto dos ativos de risco ali, né, no caso as ações, quanto no próprio índice, nas ETFs, né, nos REITs ali, os nossos fundos imobiliários. E a gente vê como é que o processo funciona hoje com o efeito dos bias, né, ou os eventos ali de vieses. Muito dos estímulos que a gente tem daquela bomba de informação que vem o tempo todo de rede social, de colega, de grupo de WhatsApp, né? E ali, pessoal, olha para você ver, 2 cenários discrepantes aqui, né? A gente saiu lá de uns 60, 70 mil pontos, todo mundo, não, bolsa acabou, tá todo mundo ferrado. O Bovespa subiu os juros, cara, não vamos comprar pós-fixado, não, porque é fria. E o que aconteceu? A curva de juros abriu, a gente, só por curiosidade, né, aqui na Black Chip, aqui, a gente teve cliente aqui que lá atrás, né, quando a Selic estava 5, quem lembra aí? Em janeiro de 2022, a gente tinha posição aqui 250, 300% de CDI, né? E esse cliente comprou quando o juros estava baixinho, né? Estava 2,5, se eu não me engano, lá no 21. E agora os juros arrancou, vamos falar que arrancou de quinta, né? E esse cliente que está agora está bem posicionado. Então, trazer essa reflexão, né? Primeiro, alocação em monoclasse de ativo, ou agregar tudo num ponto. Não, a gente vai hypar a crista da onda aqui, no nosso volume de alocação, é errado. Né? A gente tem que ter uma estratégia sempre para abordar, para justamente, vamos falar, a gente não chegar no fim da festa e pegar a nossa cerveja quente, né? E pagar a conta. Então, por isso que a gente gosta de fazer essa provocação. Tá? Por exemplo, juros está caindo agora, Selic está caindo, qual que é o comportamento? Poxa, já pararam para observar a emissão que o Boletim Fox faz toda semana, antes da emissão oficial, a projeção na janela ali dos 5 anos, 4, 5 anos? A gente tem que perceber isso, porque isso interfere diretamente, né, nas decisões que a gente vai tomar hoje. Poxa, quanto que a curva de juros está sendo projetada lá para 2026? Poxa, está na Selic na casa de 8,5, não é ruim.
A gente sabe que vai ter uma desaceleração. Então, assim, quando a gente fala de queda e alta de Selic, vai mais na linha de qual que é a tratativa que a gente vai dar dentro do manejo dos ativos. Poxa, Selic está começando a fechar a curva, a gente não pode alocar 100% ali no percentual do CDI e garantir o always 1% por mês. Ele não vai acontecer, né? Você vai descer junto com a taxa, com o benchmark. E aí, qual que é a contrapartida disso? Uma alocação bem feita ali, PCA, e quem fez pré, quem começou a carregar a posição de pré ali no começo do ano, posicionou bem, porque carregou num prazo maior, a curva vai cair, o pré-fixado dele, né, vai seguir o papel que ele foi destinado a fazer, né? E o melhor disso tudo, pessoal, quando você tem essas oscilações dentro, né, dessas macroclasses aí, tem um fator que as pessoas pouco se atêm, que é o ganho a mercado, né? Você tem valorização desses ativos a mercado, né? Você tem a precificação à curva, né? Principalmente nos ativos de emissões bancárias ali e crédito privado, e o pessoal não se liga nisso, né? Então, eu acho que queda de Selic é oportunidade, né? Então, é oportunidade, sim. Olha, poxa, o Bovespa veio numa sequência terrível ali dos últimos 20 anos, uma sequência de queda. Poxa, a bolsa ferrou, a gente não vai poder alocar mais. Será que isso não é uma oportunidade de reentrada? Cara, por mais que eu esteja contraído lá fora, a gente está com um problema na China, Estados Unidos ainda não está se resolvido ali contra a inflação e juros, né? China está tentando frear, mas os indicadores não estão legais, está desacelerando, a gente está vendo um volume exacerbado de crédito ali, principalmente no setor imobiliário ali na China, está tendo um problema grave de mão de obra, isso vai impactar, mas, pessoal, de novo, né, por que da estratégia? A gente tem muita classe de ativo aqui no Brasil que ainda não está precificada, né, principalmente ali na linha de ativos de risco. Então, qual que é o grande recado disso, né? Um investidor sem orientação, ele acaba atraindo um negócio que chama risco de ruína. E aqui os velhos jargões que a gente cansa de ver aí, de vários gurus no mercado aí, sempre falando, né? Ah, eu sou o trader fodão. E aí o cara que não compra o meu curso, ele vai lá, compra na alta e vende na baixa e toma prejuízo. Gente, cuidado com essas falácias. Ah, vende e protege na baixa. Às vezes o cara está com uma posição que ela está prejudicada e ele não usa alguns artifícios que o mercado oferece, por exemplo, algumas estruturas com contratos de opção, para poder ir capturando, né, alguma taxa ali do mercado, para poder compensar ali o spread de perda que teve ali na operação, né? Outra coisa, um ponto legal aqui, foi até que o João citou para a gente aqui na apresentação, os ciclos de mercado é cíclico, gente. Vamos pensar lá, 2021, o juros estava menos de 5, o juros bateu 13,75, e o juros começou a desacelerar agora, com projetado para 2026 na casa de 8,5 ano. E a inflação está ali, né, na casa de 4, 4,5. E qual que é o comportamento? Os juros caiu, a inflação ela tem que subir um pouco. E aí é legal a gente montar algumas posições ali na linha IPCA+. De novo, né, trabalhando ali com alguns títulos mais longos para ter uma ancoragem de cupom e carregar isso e ter valorização do ativo. Às vezes por uma troca ali no meio do caminho, né, se a operação tiver com ágio legal ali no fechamento de curva, vale a pena, né? Outra coisa importante, tá, pessoal? A galera que não se atém. Diversificação anda junto com gestão de risco, né? A pessoa, vamos falar uma parada legal aqui que a gente vê muito. Né? Poxa, meu portfólio está diversificado. E aí, quando você vai ver o portfólio ali do cliente ou da pessoa que vai vir, por exemplo, para operação com a gente aqui, ele tem lá 40 ativos de RV, fala, poxa, estou super diversificado, a carteira é extremamente pulverizada, se for pegar por macro segmento, está completamente ali desbalanceado, e quando você vai ver a estruturação de renda fixa, está pior ainda, né? Caso simples, por exemplo, pessoa que está carregando agora percentual do CDI, o CDI está caindo, vai descer junto com ele. Agora, montar posições ali bem splitadas ali nas caixinhas CDI+, PCA+, alguma coisa pré mais longa ali, né? Alguma coisa ali internacional atrelada a câmbio, né? Para a gente poder pegar aí essa oscilação.
é uma coisa que vale a pena, mas sempre respeitando o perfil de risco ali de cada cliente, tá? Pessoal, outra coisa que é muito importante, uma coisa que a gente prega muito aqui dentro da BSI, perfil de risco, ele precisa ser respeitável. A maior parte das plataformas hoje tem um algoritmo lá dentro que ele faz a ancoragem de alocação, né? É muito importante vocês terem consciência disso, porque às vezes o cliente próprio se sabota, né? A gente já teve alguns casos aqui dentro aqui a gente trabalha com dado, né? Não sei se todo mundo conhece, a gente é uma empresa de tecnologia, além de trabalhar dentro do mercado ali regulado, tá? Não adianta, né? O cliente ele tem algo na cabeça, mas ele abre uma exposição de risco para trabalhar com ativos que não estão correlacionados ali com a demanda dele e acaba acontecendo que perdendo dinheiro. Poxa, vi indicação do influencer lá, cara, vai bombar essa ação. Aí entra com os dois pés, desbalanceia a carteira e, de novo, né, vai ficar exposto ali ao famoso risco de cauda, o risco de ruína, tá? Outra coisa interessante também é o tal da psicologia ali do investidor, né? Esse ponto ele é super interessante porque não sei se todo mundo já ouviu falar nesse termo, né? Alguns influenciadores sempre falam, né, que é o famoso FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Então, dá aquela sensação de escassez. Isso é um gatilho mental, tá, pessoal? E acaba direcionando ali a pessoa uma compra ali na emoção, de novo, né, sem análise, sem critério, e vai acabar tirando o sono de todo mundo, tá? Eu acho que quando você tem uma perda financeira por uma má alocação ou acaba agindo ali na emoção sem um racional legal por trás, acaba condicionando ali a decisões erradas e que vai impactar ali nas suas rotinas, que é a questão do trabalho, né? Eu vou muito na linha assim, eu prefiro delegar o que eu não sou especialista do que desprender tempo, né, que eu posso estar empregando em outras coisas ali, ligadas à minha carreira, ligada ali à minha empresa, a estar direcionando alguma coisa ali que eu vou demorar muito mais tempo e a minha exposição de tempo àquele tipo de assunto é menor. Então, é um ponto muito interessante de se pensar, né? Exemplos de sucesso e fracasso. Eu vou jogar uma dica aqui para vocês. Para alguém dar uma bugada aí e pesquisar um pouquinho lá do Weather Portfólio do Ray Dalio. E pega a correlação disso com as ETFs, né? Pode pegar o SPY ou o Triple K e comparar uma janela ali de 15 anos sobre o comportamento de cada ativo. Vocês vão ver que isso no longo prazo, uma carteira balanceada, principalmente alocada ali nas treasures, né? Que são os nossos tesouros aqui, nos créditos privados, né? De boas empresas. Não tem a empresa que a gente ali trabalha esse ativo ali na compra dela ali na bolsa. A mesma empresa, ela faz a emissão das dívidas delas ali, que é o mercado de renda fixa, que é o crédito privado, por exemplo, os CRIs, os CRAs, né, as debêntures, e muitos desses ativos também, pessoal, eles têm um rating de risco legal, né, muitos ali da série A para frente, né, até o AAA, e tem um lastro legal, a empresa ela tem uma governança corporativa interessante, e dá para a gente topar o risco, não é o risco da emissão bancária ali, que você tem um FGC. Lembrando que outra coisa que a galera confunde, né? O FGC, uma diquinha que vocês nunca mais vão esquecer. Ele te dá o lastro de R$1 milhão, mas até 250 mil por CNPJ, tá? Então você pode trabalhar ali com quatro CNPJs diferentes ali de instituições financeiras, tá? Então fiquem atentos a isso. E a emissão bancária, ela tem uma diferença da emissão para o crédito privado, é a oportunidade ali da saída em mercado secundário, tá? Com ágio. Tá? O crédito privado e os títulos, a gente consegue ganhar ágio ali. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo básico, né? Exemplo simples aqui para todo mundo entender. Pegar uma operação pré-fixada aqui, ó, uma LTN que a gente estava negociando ela ali há quase 14, há um tempão atrás. Só que essa LTN eu acho que era 2035 ou 34, se eu não me engano. Quando o juros estava alto, a renda fixa oscila, tá? Igual a renda variável, né? Isso não era visto antes de janeiro de 2023, né? Depois que teve essa resolução da Ambima, toda instituição financeira era obrigada a mostrar os resultados da carteira em relação à marcação à curva e à marcação a mercado.
Tá? A maior parte está mostrando a marcação a mercado, e lembrando que investidores qualificados acima de R$ 1 milhão, ele tem a opção aqui, pelo menos aqui com a gente aqui, de mudar essa view aí. Ele tem a opção de, né, ver as duas pontas funcionando. E a diferença, né, voltando aqui da emissão bancária, do crédito privado e dos títulos, a emissão bancária, no máximo, ela fica ali no 0 a 0, tá? Mas a maior parte das vezes ali, ela tem perda por causa da liquidez, tá? Então, os créditos privados e os títulos, eles têm muito lastro, você tem muita liquidez isso no mercado secundário. E quando, por exemplo, nesse próprio ativo que eu dei exemplo aí, a CLTN aí, pagando um pouco mais de 13, a curva fecha, esse ativo é escasso. Se você for a balcão hoje buscar esse tipo de ativo, você não vai achar, você vai ver pré-fixado lá de 9. Quando algo é escasso e é muito desejado, o que acontece? Você tem valorização desse ativo. E é uma oportunidade ali de rebalancear a carteira, né? Dar uma dividida ali na posição e, por exemplo, poxa, ganhei um ágio legal, eu consigo rebalancear aqui nas outras macroclasses de ativos. Então, a gente pode trabalhar um pouquinho ali, poxa, se eu tenho margem ali na minha carteira, poxa, a carteira era 100, eu estou com uma margem ali de 115. Vamos pegar um pouco ali, né, do ganho de capital ali no mercado secundário e vamos rebalancear. Dá para a gente abrir uma exposiçãozinha em outras classes de ativos para a gente poder aproveitar o momento, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, tá? E, pessoal, quando as pessoas não se atêm a isso, é um moedor de carne que o mercado vai fazendo, né? Você vai deteriorar o seu patrimônio até chegar ao ponto de, cara, não quero saber mais disso, isso aqui é furada, mercado de capitais é cassino. E realmente, pessoal, para quem não faz direito, é um cassino e vai acabar quebrando e ele não vai ganhar da mesa, tá? Então, investimento com responsabilidade, alinhado com os propósitos de cada um e mirando sempre o longo prazo e os planos. Não estou falando para alocar para daqui a 30 anos, né? A vida da gente, ela é feita de fases e o legal é ter essa diversificação e janelas de vencimento para você pegar, né, numa régua de tempo, todos os eventos que o mercado proporciona. E isso acontece quando você cicla a carteira ao longo dos vencimentos e nas oportunidades que o mercado dá numa via mercado secundário ou na valorização ali de cada ativo. Tá? Um exemplozinho aqui, né, que foi deixado aqui, é a gente falar, por exemplo, um percentual definido aqui em janeiro de 2020, né? O pós-fixado ficou amarrado aos juros, uma alocação ali 28,5%, o pré-fixado não alocou nada, você tinha 20% do portfólio ali em inflação e quase 28,5% ali no multimercado, né? Renda variável 23%, uma alocação ali de R$ 1 milhão. Isso pré-Covid, tá, pessoal? E o que aconteceu ali no Covid? A gente teve um ganho ali de inflação, porém, né, a gente teve um estrago grande ali, né, na parte de RV. Né, a gente teve uma depreciação do portfólio ali em 45%. Quando o pessoal ele começa a ver aquela... Aí a importância lá de estar muito clara a questão do perfil suitability. Né? Lembra que eu falei do próprio cliente se sabotar? Justamente por isso, né? Que é o ganho acelerado. Porém, quando chega nessa seara, maior parte das pessoas, pelo menos eu posso falar com a amostra, né? A Black Sheep hoje ela tem aproximadamente ali 600 usuários, 600 clientes ali. A maior parte não tem estômago para aguentar uma volatilidade. Por isso que eu falo da importância de rebalancear os ativos, para que, se a gente passa por um evento, né, de cauda, um evento de extrema pressão ali num ativo de risco, os demais ativos da carteira, né, a famosa estratégia Barbie, ela tende a ancorar a perda. A perda ela vai acontecer, mas ela vai travar ali num certo ponto. E aí, a ação, né, a tomada de decisão ali no calor do momento vai prejudicar o portfólio, né? Nesse próprio exemplo aqui que foi feito aqui, ó, a carteira pós-realocação e redistribuindo ali a classe de ativo da forma correta, você consegue reequilibrar e pegar o ajuste do mercado inteiro.
Tá? Então, poxa, zerei e, poxa, eu vou pré-fixar. A curva de juros subiu, travou o dinheiro e, cara, você tem uma perda grande aqui. Os juros foi embora. Vamos pegar um exemplo simples. Imagina na Argentina, quem pré-fixou 1 ano atrás. Poxa, eu vou bater lá em, poxa, inflação mais de 100%, né? Esse cara explodiu o dinheiro dele. Então, é um ponto a se pensar, né? Nem sempre, né, não são ações que oferecem risco ali na carteira, tá? Por isso que é importante a didática de alocação ali na hora de estruturar um portfólio. Aqui só o próprio exemplo aqui, né? No fechar aqui de 2020, né, a carteira ela voltou ao estágio inicial, né? E teve ali uma rampagem ali, né, com lucro ali de 76 mil reais, tá? E aí é hora de rebalancear novamente. Então, pessoal, a questão do rebalanceamento, né, das classes de ativos, independente do cenário, eu acho que qual que é o recado para trazer aqui? Se Selic está alto, Selic está baixo, juros está alto, inflação está alta, não interessa. O que interessa é como que você vai proporcionar ao portfólio, né, à estrutura financeira que vocês têm, ao cenário atual. E garantir que esse cenário, ele não é uma curva que ela vai ser ali perene, né? O cenário vai mudar. E esse timing, ele é super importante para poder fazer os manejos das classes de ativos corretos, para que o portfólio sempre esteja adequado ao cenário atual. Um cenário com apetite de risco e juros baixos, normal que as carteiras elas tenham uma demanda de exposição maior à classe de risco para poder aproveitar e buscar um alfa ali no resultado. Mas o mercado está volátil demais. É reduzir a exposição e trabalhar com outras classes de ativos, protegendo a maior parte do portfólio. Tá? E aqui só o exemplo clássico, né? O investidor ali que não realocou, né? Tem ali toda uma... Ele não mexeu, né? Ficou parado. Ele voltou a carteira ao estágio, quase o estágio inicial, e teve um ganho um pouquinho menor, né? Então, vamos falar que ele amargou 12 meses, ele teve, né? Vamos falar que se ele não teve o sangue frio, ele teve bastante gastrite ali durante o ano, para poder aguentar se ver o portfólio derreter e depois se reajustar novamente. 12 meses, mas de novo mostrando que o mercado é cíclico e decisões tomadas no calor do momento te leva a deteriorar o seu patrimônio. Então aqui, pessoal, só uma breve conclusão, né, de quem fez uma boa realocação, teve um maior ganho. O investidor que perdeu tudo, né, vamos falar que perdeu ali mais de 10% ali da carteira. O investidor que não fez nada, ele teve um ganho ali proporcional, né, mas vamos falar que ele tomou um calor ali. E quem fez uma boa realocação de acordo com o cenário, conseguiu aí proteger, não deixar o patrimônio deteriorar e ter um ganho ali numa janela ali de 12 meses, tá? Pessoal, vamos deixar aqui no link, eu vou deixar lá também no Instagram da BSI, tá? Para quem assistiu a live aí, vai ter um QR Code. Quem quiser bater um papo com a gente, trocar uma ideia, tirar dúvida, tá? A gente está aqui aberto a bater um papo com vocês. Tem um QR Code aqui. Tem os nossos contatos lá dentro da Black Sheep, né? Tem aqui o João Paulo, que é um dos nossos especialistas. O João Fera também ali na parte de fundos imobiliários, assessor experiente nosso aqui. Pode chamar lá, mandar um direct lá no grupo lá do LinkedIn. Pode mandar no LinkedIn do João Paulo, LinkedIn da Black Sheep, Instagram. Então, todos os nossos contatos estão lá e a gente está aberto, né, a estar ali respondendo as dúvidas de vocês, o que vocês acharem pertinente, quiser bater um papo, criar uma análise ali do portfólio de vocês, a gente vai estar disponibilizando ali durante uma semana um Forms. Para quem quiser bater esse papo, ter a oportunidade ali de ter um estudo de investimento ali com a gente, só para vocês verem como que é a didática desse trabalho e para vocês interpretarem, tá? Aqui não é funil de venda, mas a gente está realmente abrindo porque era um assunto que foi quente, muita gente demandou disso para a gente ali nas redes sociais, pedindo para tirar dúvida, e eu acho que é um pouquinho, tá? A gente não entrou aqui no Tecniquez para justamente não dar um nó na cabeça de vocês, isso aqui é mais um quick win ali de um assunto que é de relevância, ainda está no momento, tá, pessoal? Essas curvas ainda não se estabilizaram,
mas é uma oportunidade ali de fazer boas posições, não expor a risco do que a gente não tolera, para não comprometer o patrimônio, e o mais importante, tá, pessoal? Último recado. O mais importante quando fala de investimento é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E é isso que a gente tenta passar aqui. Não existe milagre, não existe resultado contínuo, perpétuo. Mentira, só o pré-fixado, tá? O pré-fixado é aquilo que você assinou e vai até na data de vencimento, mas não garante que quando vencer vai ter outro ativo com aquela disponibilidade. Mas o restante, pessoal, de promessa é milagre, tá? O importante é sempre estar ali batendo um papo com um profissional para a gente não detonar o nosso suado patrimônio. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Estamos abertos a feedbacks e sejam bem-vindos aos nossos canais. Precisando é só chamar a gente, beleza? Vou mandar no chat lá o linkzinho para a gente poder fazer fazer esse bate-papo, né? Quem achar interessante.